O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual para exibição neste horário. Censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje, o Sermão da Montanha. Glórias sejam dadas a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 1 e 2. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, e depois segue nos versículos à frente, as bem-aventuranças, as quais nós falaremos oportunamente. Mas antes de falar delas, cabe aqui, irmãos, relatar que nessa introdução o evangelista Mateus descreve que Jesus, ao ver aquelas multidões, subiu a montanha e sentou-se. Tremendo isso. Nós estivemos hoje à tarde ali no lugar de trabalho dos nossos irmãos Aguinaldo e a irmã Elissandra, serviram um delicioso cafezinho e ela pediu que nós sentássemos. Sente-se, irmãos, para tomar um cafezinho conosco. Mas, irmã, por que tu está nos convidando para sentar? Eu perguntei a ela. E ela não sabia de nada, nunca falo para ninguém, não dou spoiler do que eu vou pregar, para que nós possamos ser surpreendidos, visitados pela graça durante minhas ministrações. E ela falou para ficar mais confortável, para ficar mais aconchegante, para ficar mais de casa, né? E ali eu me alegrei, realmente nós estamos na direção certa. É assim que Jesus quer. Por isso que nós do Cordão temos essa postura. E foi tudo intuitivo, irmãos. A gente está em casa, é um culto doméstico. Não tem que ter postura de palco, enquanto artista, quando eu tinha. Mas nessa coisa bem íntima. E é assim que Deus quer falar contigo essa noite. Essa mesma intimidade. E cabe aqui relatar nessa introdução que esse evangelista Mateus descreve que Jesus, ao ver aquelas multidões, ele subiu a montanha, sentou-se porque era mais confortável, para poder falar com as pessoas. E então ele começou a pregar esse seu famoso Sermão do Monte, que a gente também comumente chama de Sermão da Montanha. E foi dado esse nome em função da geografia local. Por ser uma região montanhosa, ficava à beira do Mar da Galileia, aos pés do Monte de Beatitudes, ou o Monte das Bem-aventuranças, onde Jesus ensinou ao ar livre. Foi uma pregação fora da sinagoga, foi um sermão dado fora do templo. E esse sermão, ele é o sério, ele é o centro, o âmago, a base, a essência do Evangelho. Neste sermão, Jesus Cristo profere lições de conduta moral, ditando os princípios que normatizam e orientam a vida e a fé cristã. O Sermão do Monte, para que vocês tenham noção do quão importante é, irmãos, é considerada a maior pregação da Bíblia, o maior ensinamento de Jesus, como se ele fosse uma carta escrita que foi nos deixada na Bíblia pelo maior pregador que já pisou nessa terra, o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado. Naquele contexto histórico, essa mensagem, este ensino, este discipulado, foi inicialmente destinado aos seus 12 discípulos, aos apóstolos, mas tornou-se extensivo a todos os seguidores de Cristo, que só o procuravam pelos sinais. Aquelas multidões se organizavam para se aproximar de Jesus no intuito de tocar nele, porque há muitos relatos, como aquela mulher com fluxo de sangue, se eu tão somente tocar em suas vestes, eu serei curada. E as pessoas tinham essa prática de buscar no Deus vivo apenas o milagre. E Jesus aqui, ele entendendo esse processo, essa condição, ele queria levar essa relação com a igreja de uma forma muito mais madura. Por isso que, para conhecermos o Cristo, que além de fazer milagres, ele quer nos ensinar aqui essa noite que ele é o Deus que também quer nos apresentar o seu reino, mostrando como funciona, como é a legislação no mundo espiritual, cujo pilar é basicamente o amor ágape, o amor de Deus, pois trata-se de um regulamento baseado nesse mesmo amor que nos salvou na cruz, e não no legalismo, no judaísmo ou qualquer outro ismo que possa fazer parecer religião aquele sermão, e sim novidade de vida, para que as pessoas fossem verdadeiramente não apenas curadas, mas tivessem suas consciências alteradas acerca dessa verdade que, uma vez conhecida, transforma a vida de qualquer cristão. Por isso que nessa efêmera existência, conforme os preceitos de Deus, como verdadeiros seguidores de Cristo, é condição sine qua non que nós conheçamos essa pregação, para que nós despertemos a consciência de que é só através da obediência a essas instruções que Jesus nos deixa nesse sermão que conseguiremos, por exemplo, compreender o que Paulo escreve em Romanos, no capítulo 10, verso 4,
quando ele diz que porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. É através desse sermão que nós somos confrontados com a nossa natureza humana caída e somos constrangidos pelo seu amor, a conhecermos o padrão do reino de Deus, como quando Jesus fala, por exemplo, sobre o adultério, referindo-se a um dos 10 mandamentos descritos em Êxodo, no capítulo 20. Na lei dada a Moisés, o adultério, os delitos eram denunciados como pecado quando ocorriam objetivamente pela materialidade, pela prática do ato sexual ilícito. Mas na graça, com Jesus, é diferente. Jesus define o adultério como pecado praticado mesmo sem a conjugação carnal. Bastando tão somente desejarmos alguém com desejo impuro, já estaremos adulterando. Por isso que o homem não consegue cumprir e guardar toda a lei. E é por isso que Jesus, ao invés de tão somente tocar naquelas pessoas para que elas fossem curadas, ele queria passar um conhecimento mais profundo. Mateus, o evangelista, ele apresenta um relato extenso, que ocupa 3 capítulos, que eu convido vocês depois a lerem nas suas Bíblias, 5, 6 e 7, para que vocês compreendam a contextualidade, para entender toda a dinâmica de como aconteceu esse sermão. Segundo alguns teólogos, parece que levou dias naquela região ali. Mas o evangelista Lucas me chamou muita atenção, porque ele nos apresenta uma sinopse menor, um relato muito menor do que Mateus. No capítulo 6 apenas, ele descreve esse fato sobre uma outra ótica, dizendo que Jesus Cristo ele pregou sim aos seus seguidores o sermão da montanha, mas não lá no monte, e sim à beira do mar da Galileia, aos pés do monte. Aí, irmãos, você começa a entender, para clarear mais a tua mente, a tua visão, você vai entender que a geografia aqui passa a ser algo irrelevante. A geografia, se foi no monte ou se foi ao pé do monte, não tem nada de mais importante a não ser o conteúdo daquilo que foi pregado. O que Jesus falou para aquelas pessoas? Porque o que nos importa é o testemunho deste sermão, registrado nos evangelhos de Mateus e Lucas. Então, no evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículos 12 e 13, diz a palavra que num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou lá no monte seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Depois você lê os versículos 14, 15 e 16, vai aparecer ali a separação de cada um desses 12. Essa subida de Jesus ao monte para orar, ela foi uma subida profética, pois mais uma vez ele estava cumprindo a lei, amados irmãos, repetindo o que Moisés havia feito aproximadamente 1400 anos antes, ao falar com Deus, no livro de Êxodo, no capítulo 34, versículo 2, quando Deus fala com Moisés. Ele diz: esteja pronto pela manhã, Moisés, para subir ao monte Sinai, e lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. E depois Lucas, no capítulo 6, versos 17 a 19, descreve o texto que Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidom, todos que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuraram tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos, tal e qual eu relatei agora daquela mulher com fluxo de sangue. E aqui em Êxodo 34, 29, descreve a palavra que Moisés, ao descer do monte Sinai, ele desce com 2 tábuas da aliança nas mãos. Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Perceba que Jesus, mesmo sendo Deus, o Filho de Deus, ele passou a noite inteira orando. Ele já carregava em si a sua virtude, mas ele se submetia sempre ao Pai, porque ele fala o tempo inteiro nas Escrituras, não apenas nesse sermão, que tudo que ele veio fazer aqui na terra não foi de vontade própria. O próprio Deus fala em João 3,16 que ele enviou Jesus para cá, para que todo aquele que nele creia não perecesse, mas tivesse não só uma vida boa aqui na terra, não só a salvação aqui, mas que também tivesse a vida eterna. E quando essa compreensão começou a se dilatar em mim, irmãos, eu comecei a me alegrar e entender por que Deus me revelou na madrugada dessa semana. Eu já estava com uma outra pregação preparada e Deus falou: não, tu vais pregar este sermão. Não, porque a palavra é tão rica, é tão conteúdo, que é um sermão que deveria ser pregado em muitas igrejas e infelizmente é negligenciado.
As pessoas começam a ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e as pessoas leem aquilo como um mantra, como uma ferradura, como uma figa, achando que vai acontecer alguma alteração aqui dentro, porque a compreensão não brota. E hoje, para quem me pergunta, eu sempre dizia e sempre digo que a Bíblia é um livro que para você compreender o todo, você tem que começar do meio para o fim. Comece de Mateus até Apocalipse, para depois passar para o Antigo Testamento. Mas agora eu vou aperfeiçoar essa minha orientação. Comece lendo a Bíblia a partir de Mateus capítulo 5 e Lucas capítulo 6. E você vai conhecer o propósito pelo qual Jesus veio aqui. Que esse tão somente deixar-se tocar para que as pessoas fossem curadas, é para que elas entendessem que aquele que portava a verdade é o próprio Deus. Senão aqueles milagres não poderiam acontecer. E depois, irmãos, Lucas ele é mais sucinto. No capítulo 6, do versículo 20 a 22, ele descreve que ao ser confrontado, ao ser tocado por aquelas pessoas, olhando para os seus discípulos, Jesus disse: bem-aventurados, felizes os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão saciados. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois hão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal por causa do Filho do Homem. Mas Mateus aprofunda estas bem-aventuranças. E é coisa linda quando a gente começa a entender espiritualmente o texto, não apenas como uma informação, mas você sente o próprio Jesus, a dinâmica do Espírito, sob a visão de dois evangelistas que testemunharam esse fato. Mateus capítulo 5, verso 3, diz a palavra: bem-aventurados os pobres em espírito. E é tremendo que aqui, em Lucas, fala só os pobres. Eu fui tentar entender por que Mateus fala que Jesus disse que os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Porque eu entendi que são aqueles que têm uma opinião humilde de si mesmos. A pobreza nesse sentido de humildade, de sensatez, de reconhecer-se como pecadores por não ter justiça própria. São aqueles que estão dispostos a ser salvos somente por reconhecer que a graça é de graça e por pura bondade e misericórdia de Deus. Porque por esforço próprio não haveria como a gente ser salvo. E Mateus segue no capítulo 5, versículo 4, quando ele fala bem-aventurados, é a mesma coisa que ele dizer felizes, felizes, bem-aventurados ou felizes os que choram, pois serão consolados. Mesma palavra descrita em Lucas. Versículo 5 do mesmo capítulo 5 de Mateus: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Versículo 6: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. No versículo 7: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. No versículo 8: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Só quem tem o coração puro pode ver Deus. Versículo 9: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Versículo 10: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. No versículo 11 do Mateus 5, ele fala: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. E vejam, irmãos, através dessa sequência de bem-aventuranças, a importância que Jesus atribui a cada um de nós que nos submetemos a essa verdade espiritual. Quando ele fala no versículo 13 a 16: vocês que praticarem essas verdades, que tiverem esse caráter, que tiverem essa consciência, meditando nessas palavras que eu digo aqui, vocês vão entender que vocês são o sal da terra. Vocês têm que entender, se o sal da terra perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Aqui o sal ele tem uma conotação muito clara. Quando você tempera uma comida, você pode perceber que você coloca sal demais, você estraga. Sal de menos fica sem gosto, fica insonso. Mas existe um sal que às vezes pega umidade. Quantas vezes já tivemos que botar sal fora essa época de inverno aqui no sul? Às vezes tudo mofa, porque a umidade acaba tirando, aquele sal fica ali sem gosto. Não presta para nada, tem que botar fora mesmo. Mas o sal na sua essência, ele tem algo maior, irmãos, que é provocar sede. E quando Jesus fala que nós seríamos o sal da terra, é porque nós temos o papel de provocar sede de Deus nas pessoas, através da ministração da sua palavra. Mas não é só isso. Ele continua na sua ministração dizendo que nós, no caso o texto fala, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte.
E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, colocá-la num lugar apropriado é o que nós devemos fazer. E assim ilumina a todos que estão à sua casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Essa palavra eu vivi na prática, uma vez num confronto com a religião, com religiosos que estavam perturbados, incomodados com os cultos que nós fazíamos na garagem da casa onde moramos, antes de existir o cordão de 13 obras. E quase fomos chamados à disciplina na época. Deus me inquieta a contar esse testemunho, tão somente porque nós estávamos incomodando, tirando as pessoas daquela igreja, e elas iam para a garagem, porque ali nós não pedimos, como até hoje nós não pedimos nada, porque entendemos que existe um Deus que, segundo a sua misericórdia, Ele supre a cada uma das nossas necessidades. Não precisamos pedir, porque Ele sabe o que nós precisamos antes mesmo de a gente abrir a boca. E eu lembro que quando eu fui confrontado, e eu sentia o cheiro daquela punição, daquele castigo, tão somente por eles achar que era presunção minha e da então Denise, não éramos pastores ainda, por estar pregando a verdade. Quando eu usei essa palavra, o Espírito Santo me deu. Eu conhecia pouco a Bíblia, mas o Espírito me trouxe à memória o texto que eu havia lido. Por isso, a importância de lermos o texto, porque o Espírito Santo nos fará lembrar de todas as coisas, é promessa dele. Mas ele só pode fazer lembrar aquilo que a gente viveu. Você não tem como trazer à memória, a lembrança, algo que você não construiu como experiência de vida. Então a leitura é imprescindível. Então eu usei essa palavra e falei, eu tenho que ser sal, eu tenho que levar sabor. Se as pessoas estão procurando o evangelho na minha casa, como eu vou desprezá-las se eu mando para vocês ou mando para outras igrejas e lá as pessoas são oprimidas e não são tratadas de fato como ovelhas e sim como mercadoria? Eu fui ousado, irmãos. Nem esperava que um dia seria pastor. Não quero ser arrogante e presunçoso a dizer isso aqui, mas essa palavra me trouxe muita fé e força para eu ser o pastor que eu sou hoje, para eu ter me posicionado, entendendo que o rebanho precisava de pessoas compromissadas com essa verdade. Eu tinha que ser esse sal, eu tinha que ser essa luz para levar um pouco de entendimento aonde só há treva. Às vezes uma palavra pode salvar a pessoa de um suicídio. Quantas pessoas, por misericórdia, a gente tão somente num telefonema livrou da morte. Alguns a gente não foi avisado e infelizmente não podemos socorrer porque nós não somos oniscientes, onipresentes nem onipotentes. Mas aquilo que a gente podia fazer, a gente fez. Comece a ler antes para você entender tudo o que acontece quando Jesus chega numa cidade, vai numa sinagoga, tem uma pessoa com deficiência na mão. Ele sabia que não podia curar no sábado, porque haviam fariseus ali que iam criticá-lo, e ele tão somente pediu que o homem estendesse a mão, que o homem foi curado. Teve uma discussão terrível, não quero entrar em detalhes, depois os irmãos leem o texto, e foi incomodado, e Jesus chegou e disse para ele assim, o que vocês preferem fazer, o bem ou fazer o mal em dia de sábado? Se retirou dali, passou uns dias naquela região, e então ele se direcionou para o monte, foi orar com Deus, lá estavam os discípulos, ou seja, ele trouxe essa revelação desse sermão que ele já tinha preparado no seu coração, a partir daquela oração que ele teve com o Pai, entendendo que ao descer daquele monte, as pessoas só queriam tocar nele. Como tantos ministérios que infelizmente estão com campanhas de milagres, e as pessoas vão lá só para receber, mas não são alimentadas pela palavra, como o Sermão da Montanha nos dá uma aula, não de teologia, mas de verdade espiritual, porque é através da palavra que o ser humano pode ser curado, é através da palavra que o ser humano pode ser lavado, restaurado, regenerado, transformado e sobretudo salvo pelo poder do sangue de Jesus. Mas Mateus revela algo tremendo aqui no capítulo 5, versículo 17 a 19. Quando Jesus fala, vocês não fiquem pensando que eu vim aqui para abolir a lei de Moisés. Eu não vim aqui cair em contradição com tudo aquilo que vocês aprenderam de Moisés, no monte ou com os profetas. Não. Eu não vim abolir nada, mas eu vim cumprir. Tanto que Jesus subiu um monte, como eu li há pouco tempo, ele estava cumprindo o que o próprio Moisés fez lá em Êxodo. É coisa tremenda quando você começa a ver os detalhes dessa subserviência do filho ao pai. E é justamente assim que nós devemos ser em relação a Jesus. É nessa subserviência, nessa humildade, nessa humilhação que nós aprendemos a ser servos de Deus. E é nesse processo que nós começamos a ser abençoados. Primeiro cheios dessa consciência, e as demais coisas ele vai acrescentando. Seja na saúde, seja nas finanças, seja nos relacionamentos, seja em que área for da nossa vida. Porque ele continua no texto, digo-lhes a verdade, enquanto existir céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço. Ou seja, nem um J nem um tio será tirado até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos
ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo. Não, você pode fazer o que você quiser. Não, Deus libera tudo. Quer tomar ceia? Pode vir assim mesmo. Não. Entra, chega aí. Não, eu tô cheio de pecado, pastor. Não, pode tomar ceia igual, irmão. Pode tomar, minha irmã. Não vai fazer mal nenhum, mas não tem nada alicerçado na palavra. Estão só agindo pela carne. E aí vão chamando abismos, vão chamando lutas sobre si mesmo. Portanto, aqueles que ensinarem os outros a fazerem o mesmo será chamado menor do reino dos céus. Vai ser bem pequenininho lá no céu, quase que nada. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Por isso que Mateus 24:35 fala que céus e terras passarão, mas a palavra dele não haverá de passar. Pode passar de céus e terra, irmãos. Tudo está se cumprindo. A gente vê que estamos vivendo os últimos dias. Basta vocês assistirem aos jornais, verem o que está acontecendo na economia, na política, na sociedade como um todo. Não vou aqui entrar em detalhes, mas você pode ver o conflito entre cristãos, o conflito entre famílias. Tudo isso é permissão de Deus para que se cumpra tudo aquilo que Jesus falou que aconteceria às vésperas do arrebatamento da sua igreja. E esse sermão, ele já dá uma prévia daquilo que a igreja haveria de enfrentar, desde que nós não nos posicionemos em obedecer. Nós também estaremos aqui aguardando esses acontecimentos na esperança de, como igreja, sermos arrebatados antes que todo esse mal que está descrito em Apocalipse e tantos outros livros aconteçam na terra. Então Mateus, ele fala claramente que não passará nada do que foi escrito até que tudo se cumpra, tudo no tempo de Deus. E o mesmo evangelista Mateus, e aqui eu vou dar só uma pincelada, porque o tempo não me permite aprofundar, no capítulo 6, que foi um capítulo que transformou minha vida em São Paulo, eu mal sabia abrir o livro Bíblia, no versículo 33, quando eu estava desesperado, não sabia como pagar minhas contas, abri aleatoriamente, ali Deus falou comigo: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas contas serão pagas. Eu ouvi Deus falar isso para mim, embora no texto esteja escrito: e essas coisas serão realizadas, e essas coisas serão acrescentadas. Então, quando você busca Deus, Deus, ele sabe o que nós precisamos para todas as áreas de nossas vidas. Mas o Sermão da Montanha fala sobre como dar esmola, como orar, para tu não ficar distribando: eu abençoei o fulano, abençoei o Beltrano. Nós muitas vezes aqui clamamos quase aos irmãos e ficamos contando testemunho do que fizemos. Paramos com isso, irmãos. Os irmãos mais próximos estão até impressionados que não falam mais em oferta. Não vou falar, irmão, não vou. Porque quem ama dá. Não é por força, não é por violência, mas tem que ser pelo Espírito. Tem que ser por amor. A gente apresenta as necessidades. Há pessoas passando necessidade. Então alguns pensam que a pessoa só come naquele mês. No outro mês ela não está comendo mais. Ela está vivendo de vento. Então eu não vou ficar mais me matando para isso. Cada um vai colher daquilo que está plantando. Nós procuramos plantar boas sementes. Aquele que semeia pouco, pouco colherá. Aquele que semeia muito, muito ceifará. É o que a palavra fala. Então a esmola, a gente procura ser muito sucinto, muito claro, não entrar em detalhe. Quanto a orar, o próprio Jesus fala: vocês não precisam estar indo para lugar nenhum, nem mesmo para monte, como eu fui. Eu fui lá porque eu tinha que cumprir a lei. A lei acaba em mim, o fim da lei sou eu. Agora, para orar, ele fala em Mateus capítulo 6, ele fala: quer orar? Entra no teu quarto, fecha a porta, fala comigo em secreto, e eu comigo em secreto, que tudo ouço, tudo vejo, te recompensarei. A oração é uma coisa simples. Basta tão somente que você abra o seu coração. Não fique te preocupando com as contas, com quem tem que fazer, com o que é de comer, com o que é de vestir. Me busque em primeiro lugar, vivendo um dia de cada vez. Creia que o pão nosso de cada dia eu vou te dar hoje. Aleluia. Creia que isso aqui é uma verdade espiritual, que não é apenas um texto, para muitos, um texto religioso. E veja que Mateus continua falando no capítulo 7. O sermão ensina a não julgar para não sermos julgados. Nesse tempo, irmão, de política exacerbada, acalorada, as pessoas ficam trocando farpas, algumas me mandam mensagens. Eu trato com aquele mesmo desprezo que Jesus tratava os fariseus, porque é tudo para gerar contenda. Eu não vou deixar de ser sal, eu não vou deixar de ser luz, enquanto muitos irmãos deveriam estar posicionados de acordo com as Escrituras. Eu quero morar no céu, e não adianta dizer que sou cristão batendo o peito, porque eu dou esmolas, mas eu não guardo isso aqui, irmãos. Eu continuo julgando, não dou mais pérola a porcos, cansei de pregar a palavra para quem não quer ouvir.
cansei de orientar, é por aqui, irmão, e a pessoa vai por ali. É como uma criança, não bota o dedo na tomada. Ela vai lá, levou choque. Pastor, tomei choque. Me ajuda, pastor, mas por que tu botou o dedo lá? Eu já tinha te falado para não colocar, porque as pessoas não querem ser pastoreadas, elas não querem ser discipuladas. Não digo por mim, é pelo Espírito Santo de Deus. Embora nós nos chamemos aqui pastor, não nos intitulemos como tal, porque o pastor é o Senhor Jesus Cristo. O rebanho é dele, não é nosso. Estamos aqui como meros administradores. A gente usa essa nomenclatura pastoral para que você compreenda que nós estamos aqui para te discipular a entender esse mistério. Assim como quando Jesus falou lá no monte com os discípulos, e depois em Lucas ele descreve. Ele só olhou para os discípulos, tipo assim, telegrafou. Viu? Que a gente falou lá em cima no monte. Não adianta ficar só orando, impondo mão, senão vai virar campanha de milagre e as pessoas não vão ter nunca conteúdo, vão começar a adorar o homem. Mesmo Jesus sendo adorado, ele glorificava o Pai, ele sabia que dele saía a virtude, mas as pessoas queriam ver essa fé aqui, essa fé, de entender que ele estava ali para cumprir tão somente a vontade do Pai. Por isso ele fala, vocês querem alguma coisa? Peçam, buscam, batam, aquele que pedir vai receber, aquele que bater a porta vai abrir. Aos outros o que queremos que nos façam, não façam nada contrário a isso, façam para eles o que vocês querem que ele faça para vocês também, pois essa é a lei dos profetas. Cuidar que a porta é estreita, o caminho é estreito, não é largo, não é de qualquer jeito, e nos cuidarmos dos falsos profetas. Isso é o que Jesus mais tem nos avisado nessa última hora. Não tem essa coisa de que nem farmácia, procure a farmácia mais próxima, procure a igreja mais próxima, irmão, eu posso estar te botando numa furada. Houve um tempo que até se podia dizer isso, mas hoje não dá mais. Procure uma igreja que se espelhe a esse evangelho, que se pareça com aquilo que Jesus está falando. Se for diferente, mas o pastor falou, examine as escrituras, faça como o povo de Bereia, examine para ver se aquilo que ele está falando está de acordo com aquilo que Jesus realmente está dizendo, ou se é coisa da cabeça dele, se ele está alucinado. Mateus 28, 16 a 20. Depois de ressuscitado, os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Como será isso? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Porque no final Jesus adverte que quem ouve as suas palavras e não as pratica é tão insensato como quem constrói sua casa sobre areia, e quão grande é a sua queda com o temporal. Teve muitos dos discípulos que ouviram aquele sermão, mas não creram, irmão. Essa ladainha aí. Essa reunião do cordão, esse pastor fica com essa ladainha, por que não canta mais? Eu gosto de ouvir cantar música. A gente também adora cantar, irmão. Ou melhor, adora louvar. É o meu ministério, o ministério da música, como chamado. Mas ele também me deu o ministério da palavra, para que você não fique cantando blá 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 sem saber o conteúdo do que está cantando. Quando eu comecei a compor louvores, Deus me deu a essência dessa compreensão, que a gente fala de acordo com a palavra. Então, muitos não acreditaram. E Jesus, ali em Mateus 28, de 16 a 20, ele conclui: eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Quando você entende isso, irmãos, você vai perceber que quando nós começamos a estudar um pouquinho só, eu não quero aqui passar teologia para os irmãos, mas estudando e buscando essência naquilo que eu estava pesquisando para trazer para os irmãos esse alimento mais sólido, existe um respeitado e renomado pastor já falecido, chamado John Stott, que foi um teólogo anglicano britânico, conhecido como um dos grandes nomes mundiais evangélicos. Ele foi escritor com cerca de 40 livros escritos, e ele diz em um deles que a essência do Sermão da Montanha foi o apelo de Cristo aos seus seguidores para serem diferentes dentre os demais. Aqui no Cordão mesmo acontece isso. Tem muito irmão que está caminhando conosco, que a gente percebe que não está congregando com ninguém, está com a gente, mas não se diferencia espiritualmente. E Jesus chama a atenção desses aqui essa hora. Ele fala: não sejam iguais a eles, disse Jesus, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 8. E eu encerro essa ministração essa noite falando sobre Tiago, no capítulo 1, versos de 22 a 25. Sejam praticantes da palavra, inclusive desse sermão, e não apenas ouvintes, não apenas aqueles que leem, eu li a Bíblia hoje. Não, vocês vão estar se enganando a si mesmos. Aquele que ouve essa palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece a sua aparência.
Aquele irmão que penteou o cabelo, quando eu tinha cabelo, eu fazia muito isso. Eu saía, mas a cabeça estava longe, a imagem estava ali, eu estava pensando o que eu ia fazer. Aí eu ia até a porta, voltava e penteava de novo, porque aquela imagem que refletia que eu estava bem penteado, não lembrava mais, porque ela não entrou aqui. Foi uma coisa superficial. E essa metáfora que Deus usa aqui essa noite. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade para a qual Cristo nos libertou, a liberdade que ele fala, e conhecereis essa verdade vos libertará, ele perseverar na prática dessa lei. Se ele perseverar na prática dessa lei, não esquecendo o que o ouviu, mas praticando-o, será feliz em tudo aquilo que ele fizer. Essa é a mensagem, esse sermão maravilhoso que Deus colocou no meu coração neste dia 6 de julho do ano de 2022, na reunião do Cordão. Que o amor do Pai, a graça do Filho e as infinitas misericórdias e consolações do Santo Espírito de Deus estejam sendo derramados sobre cada um de nós. Damos por encerrada mais uma reunião do Cordão. Espírito Santo, eu quero te ouvir. Orienta os meus passos, opera em mim. Provar do teu fruto, conhecer teus dons, na tua fonte, sacia o meu coração. Sopra teu Espírito, me enche de unção e leva ao trono de Deus a minha oração. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor, é o meu clamor. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor, é o meu clamor. Espírito Santo, provar do teu fruto, conhecer teus dons, beber na tua fonte, sacia o meu coração. Sopra teu Espírito, me enche de unção e leva ao trono de Deus a minha oração. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor, é o meu clamor.
as famílias, transforma pelo teu amor, é o meu clamor. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor, é o meu clamor. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor, é o meu clamor. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, meu consolador. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vós, em nome de Jesus.